Sejam todos muito bem-vindos. Queremos agradecer realmente a presença de todos enquanto a gente vai dando início a essa live de hoje, né? A segunda live dessas 4 lives que nós vamos estar realizando nesse mês, para a gente estar dando início ao nosso curso de Gnoses, que para quem ainda não pôde assistir a live anterior, nós comentamos nessa live recentemente, né? Que foi no dia 30 de junho, que nós vamos estar realizando no dia 25 de julho, iniciando esse curso, que será de 2 maneiras, online e presencial. Para aqueles que precisem, creem que seja melhor fazer no presencial, nós vamos estar disponibilizando essa modalidade de acordo com todas as normas, é claro, né? Com tranquilidade, com segurança, aqui na nossa sede em Pato Branco. Mas sobre esse assunto nós vamos falar um pouco mais no final da conferência e já vamos iniciando o nosso estudo sobre o tema de hoje, né, que é a transição planetária, e onde nós vamos realizar algumas reflexões acerca desse tema, que é um pouco, assim como o tema anterior, quando a gente trabalhou um pouco sobre a ufologia, a gente conversou um pouco sobre isso, é um tema também que traz muitas dúvidas, algumas incertezas, né? Não é tão claro em relação ao que vai acontecer realmente nesses momentos, o que está acontecendo com o mundo e com a humanidade em si. Então, é interessante que a gente reflita um pouco sobre esses temas, sobre esses assuntos, de uma forma tranquila, de uma forma consciente, como sempre gostamos de deixar bem claro que a gente não está aqui para afirmar nada e nos tornarmos algum tipo de pessoa que vai estar entregando um conhecimento e dizendo que essa é a verdade, ou seja, nós não somos donos da verdade, mas sim a gente está aqui para entregar e para dialogar os conhecimentos que nós possuímos acerca do que pode acontecer, do que está acontecendo com o mundo, né, com bastante lógica, buscando analisar, refletir, investigar sobre esses temas e comprovar, que é o mais importante. Na Gnoses, nós temos um tema, que é o tema número 1, onde nós falamos um pouco ensinamos o que é Gnoses. Nós explicamos o que seria Gnoses, para aquela pessoa que queira, dentro do curso, né, conhecer, entender melhor o que é esse conhecimento, o que é essa sabedoria. E dentro nesse tema nós falamos sobre 4 pilares que vão dar sustentação para toda a sabedoria, para todo o conhecimento, não somente dentro da Gnoses, mas que dão base e sustentação para todo o conhecimento. Tem que aparecer esses 4 pilares para que esse conhecimento seja sólido. E um desses 4 pilares é a ciência. E o que a ciência faz? A ciência busca comprovação através de métodos científicos, né? Métodos que nos permitem comprovar a veracidade dos fatos. Né? E dentro da Gnosis, nós também buscamos, um dos pilares é esse da comprovação, esse da ciência, que nos permite comprovar o conhecimento acerca do que nós estamos trabalhando, dialogando, filosofando. Aliás, um desses 4 pilares também é a filosofia. Mas esse tema nós vamos deixar para o encontro no primeiro dia do curso. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que é muito interessante e é do interesse de muitas pessoas esclarecer. Muito bem. Antes da gente continuar, como de praxe, né, a gente gosta, é importante a gente estar apresentando a associação para que vocês já conheçam um pouquinho, entendam quem somos. E nós somos uma associação sem fins lucrativos, né? Associação Cultural Gnóstica Samuel Laxmi, um grupo de pessoas que busca estudar e botar em prática esses conhecimentos que a gente vem ensinando dentro das nossas palestras de primeira câmara, que são as palestras públicas que nós realizamos, e dentro dos nossos cursos, nossas palestras,
em segunda câmara, dentro de segunda câmara, que já é um estudo um pouco mais aprofundado para os membros, para as pessoas que fazem parte desse grupo. E, como eu dizia, somos uma associação sem fins lucrativos, e o objetivo da gente estar aqui hoje, eu sou um desses instrutores dentro desse grupo, que realiza esse trabalho de entregar esses conhecimentos, é apenas mais um desses instrutores, e o objetivo desse contato que a gente realiza através dessas palestras é levar esse conhecimento para aquelas pessoas que têm interesse de entender, de compreender esses diversos mistérios que a Gnosis contempla e colocar em prática e vivenciar esses mistérios e mudar e transformar suas vidas, como muitas pessoas nós temos visto receber e transformar. Então, esse, de certa maneira, é o nosso pagamento, é o que a gente busca com esse contato que a gente realiza com vocês através dessas ferramentas, dessas palestras. Nosso grupo, ele é formado por diversas sedes locais, né, centros de estudos que são locais, como é o caso do centro de Pato Branco, né, onde nós nos encontramos no dia de hoje. Mas também e esses centros locais de estudos, centros de estudos locais, eles são centros que se encontram ao redor do país, né, em várias cidades do país, e também em vários países ao redor do mundo. E nós também temos alguns centros que nós chamamos centros superiores de estudo, onde nós possuímos, realizamos cursos para os membros de segunda câmara, com um maior aprofundamento, né, onde nós realizamos os nossos encontros, nossas convivências, nossos convívios, e 3 desses lugares se encontram hoje na Grécia, um deles, na Itália e no Uruguai. É só para a gente estar apresentando um pouco o nosso grupo, né, para vocês ir conhecendo. E já então entrando no nosso tema, a primeira reflexão que a gente tem que buscar realizar de uma maneira bem consciente, uma maneira sincera, acerca do tema sobre transição planetária, sobre isso tudo que está acontecendo no dia de hoje, sobre tudo que vem sendo falado, será que nós, essa pergunta aí, será que nós estamos já conseguindo, sinceramente, fazendo essa pergunta para nós vibramos em relação, ou seja, nessa era que todos dizem que é uma era de luz, de paz, de amor, de intuição, de felicidade. Será que nós, enquanto humanidade, todos esses 7, quase 8 bilhões de pessoas que existem neste mundo, neste planeta, entraram em sintonia, estão vibrando na sintonia dessa era que supostamente, né, digo supostamente porque a gente não colocou as informações ainda, mas a gente vai estar colocando nos próximos slides, adentrou ou não, ainda existem pessoas que não acredito que não tenhamos entrado nessa era de aquário, nessa vibração, né, relacionada à transição planetária. Então, ou seja, nós entramos, será que nós estamos vibrando nesse momento com essa energia? Vamos descobrir isso aí. Primeira coisa, então, a gente tem que fazer é refletir um pouco sobre o que é. E o que seria essa era, esse momento em que a gente vive, essa era de luz. E essa era que se relaciona com o signo, o zodíaco, né, a casa zodiacal de Aquário, principalmente, ela se relaciona com uma energia, uma vibração que nos impele, ou seja, que é uma energia revolutiva, uma energia que impulsiona toda a matéria, toda a vida em uma busca por revolução e liberdade, principalmente. Ali a gente vê também a intuição e a cooperação. Mas essa é uma energia que a gente vai entender nos próximos slides, que ela afeta
toda a vida impulsionando a que nós nos revolucionemos. Realizamos ou buscamos a nossa liberdade. Essa liberdade, ela pode ser uma liberdade psicológica e também uma liberdade exterior, por assim dizer, ou seja, a liberdade de poder ir e vir, de transitar, de fazer as coisas que nós queremos. Mas essa energia, essa força da era de Aquário, da casa, que nos influencia da era de Aquário, que nos impele a nos tornarmos mais cooperativos também, se nós canalizamos de uma maneira positiva, a gente vai entender isso, ela é uma energia que a gente pode entender como algo neutro. Porque essa energia revolutiva e que impulsiona a busca da liberdade é uma energia que vai nos impulsionar, vai nos direcionar, digamos assim, vai chegar até nós e vai fazer com que nós, de alguma maneira, realizemos essa ação de revolucionar-nos e libertar-nos. Só que essa ação, essa realização, essa busca pela liberdade e pela revolução, ela pode se dar de uma maneira positiva ou negativa. É como se a gente recebesse, e é assim, é uma canalização, uma energia que nós recebemos e canalizamos. E essa canalização, ela pode se dar de uma maneira positiva ou negativa. Para a gente entender um pouco melhor essa expressão de energia, né, para a gente trazer mais um exemplo para a gente poder compreender melhor, a gente pode pensar, por exemplo, na água. A água, ela é um bem, né, uma energia também, de certa maneira. Aqui é um chá, né, não é uma água. Que quando a gente coloca e direciona essa energia chamada água para nossa garganta, para matar a nossa sede, quando a gente realiza esse ato, nós direcionamos de uma maneira positiva, nós canalizamos de uma maneira positiva, utilizamos essa energia positivamente, com consciência, com tranquilidade, bebo minha água, meu chá, e utilizo ele de uma maneira positiva. Mas, quando eu pego essa água e por um acesso de ira, eu jogo na cara de alguém, esse chá quente, na cara de alguém, eu direciono essa energia, chamada chá quente, de uma maneira negativa. E assim é com essa expressão da energia, da influência da era de Aquário. Essa luz que nos impulsiona, que nos dá um impulso revolutivo, de revolução. E a gente tem que aprender a canalizar essa energia de uma maneira positiva. Porque se eu permito que esse aspecto negativo que eu carrego dentro, a minha sombra, né, agora a gente está entrando um pouco num aspecto mais psicológico, a expressão dessas diferentes energias que são inferiores, que nós chamamos de ego, comumente, ou eus, que fazem com que nós nos iramos com as pessoas, que nós nos desentendemos com as pessoas, que nós prejudicamos, que nós passamos a perna nas pessoas, que nós reclamamos com as pessoas, brigamos, sentimos inveja, e assim por diante. Todas essas energias negativas que fazem com que nós cometamos, para simplificar, cometamos erros, nos equivoquemos em nossas atitudes, quando nós permitimos que essa energia negativa, quando chega essa vibração de Aquário até nós, e nós precisamos canalizar ela de uma maneira positiva, se nós não estamos atentos
conscientes o suficiente para perceber essa influência e buscar essa revolução e essa busca, realizar essa libertação verdadeira, real, quem toma o controle e direciona essa energia são as nossas esses diferentes aspectos negativos que moram no nosso interior. Ou seja, as buscas, porque é uma energia revolutiva, os desentendimentos, as brigas, os conflitos sexuais, todos os problemas associados com o ego, né, a cobiça e assim por diante, todos eles se tornam mais fortes, se tornam mais grandes, se agrandam, esses eus, essas energias, porque recebe uma carga de energia revolutiva que os impulsiona de uma maneira muito forte a se expressar cada vez mais e de uma maneira mais explosiva. Então é interessante que a gente reflita sobre por que nós estamos colocando isso. É interessante que a gente reflita sobre essa questão acerca do que é a entrada dessa era de Aquário, o que é essa transição planetária que muitas vezes muitas pessoas que são sinceras, que não são pessoas que querem muito, na maioria dos casos não são pessoas que querem nos enganar, mas que são sinceras e são sinceras mesmo no que estão fazendo, no que estão colocando, porque realmente a era de Aquário, essa energia aquariana da casa de Aquário, ela é uma energia que nos impulsiona a nos tornarmos mais buscar a liberdade, nos revolucionar, cooperativos, né? Nos ajuda a nos tornar mais cooperativos, a desenvolver o amor, a intuição, mas se a gente canaliza isso de uma maneira positiva. Esse texto que está em espanhol, eu vou ler para vocês, ele é um texto de Samael Monvior, que é o nosso, digamos, o instrutor master, por assim dizer, de alguma maneira, nosso instrutor, nosso guia, dentro da Gnosis. E ele diz assim, ó, inquestionavelmente, não é possível que o eu psicológico, o ego, né, o eu psicológico das multidões, possa criar realmente uma idade de ouro. Na idade de ouro, leia-se idade de Aquário, essa idade da luz, né, uma era de luz. Então, o eu, ele não é inquestionável que não é possível que o eu psicológico das multidões possa criar realmente uma idade de ouro. Seria absurdo supor que o ego coletivo, né, o ego que está presente na humanidade, que nós expressamos no nosso dia a dia, pudesse dar origem a uma idade de luz e beleza. O que ele quer dizer com isso? Que enquanto nós tenhamos a expressão negativa do eu, a expressão dele nos nossos dia a dia, através das nossas atitudes, nossas emoções negativas, nossos pensamentos negativos, é impossível que a gente possa, uma humanidade, dar origem a uma idade de luz e beleza. Porque quando chega essa influência aquariana de revolução e de intuição, de cooperação, nós canalizamos de uma maneira negativa. Então, ao invés de nos tornarmos cooperativos, nos tornamos cada vez mais egoístas. E se a gente for parar para refletir, ou seja, nós canalizamos de uma maneira negativa, então a cooperação se torna egoísmo. Porque o ego se torna mais forte, porque tem uma energia que o impulsiona a rebelar-se. Essa energia ela pode ajudar a rebelar-se tanto a consciência, o ser, a essência, mas também pode ajudar o ego. E se nós permitimos, quem se rebela e quem se revoluciona, uma revolução digamos, uma revolução um aspecto negativo, é o próprio eu, o ego. Então ele continua, dentro de nós mesmos estão aqueles fatores da discórdia que produzem guerras, né? O ego, o egoísmo, o ódio, a violência, a luxúria. Quando o egoísmo e a violência se expressam coletivamente, então aparece sobre o cenário da vida, aparece sobre o cenário da vida a guerra. Quando a ira começa a se manifestar de uma maneira coletiva, surge a guerra. Creem vocês, ele faz uma pergunta,
que nestas circunstâncias possa o ego criar uma idade de fraternidade e amor? E se a gente for parar para refletir, o que está acontecendo com o mundo? Né? É óbvio que sempre a gente existe um ditado que diz assim, sempre antes de uma subida, digamos, antes de avançar, muitas vezes a gente precisa cair. E muito provavelmente isso está associado com um processo que a humanidade está passando, necessário para que a gente possa despertar a consciência e canalizar de uma maneira positiva. Mas nesse momento, né, a gente estudando o momento presente, é difícil para a gente conseguir conceber a ideia de que sim, nós estamos transitando de uma maneira natural, sem esforço algum, ou seja, significa que se amanhã entrar a era de aquário, essa expressão, essa vibração de aquário me mudaria totalmente, faria uma revolução e eliminação automática desses aspectos negativos que a gente carrega dentro. Isso não aconteceria, porque para que a gente leva muito tempo a gente levou muito tempo da nossa vida, a maior parte talvez dessa e de existências anteriores, manifestando esses aspectos negativos. E quando nós realizamos isso, quando nós manifestamos esses aspectos negativos por tanto tempo, não é tão simples para a gente realizar, digamos, deixar de lado eles. Eu digo isso para que a gente entenda que não é que é impossível, ou seja, é possível, mas isso é uma decisão que cada um de nós devemos tomar para que realmente haja a mudança que nós queremos no mundo, porque essa mudança ela precisa acontecer primeiro em nosso interior. E essa mudança, para que a gente possa realizar em nosso interior, ela vai demandar muito, mas muita vontade, muita consciência. Muito bem, então vamos continuando. Ainda assim, para a gente entender um pouco mais sobre esse momento que a gente está vivendo, a gente vai estudar um pouquinho a influência astrológica, ou mais especificamente de dois planetas que se relacionam com Aquário, ou seja, quando surge Aquário, né, o aquariano, a pessoa que é regida pelo signo de Aquário, ela também é regida, ela recebe a influência de dois planetas que são o planeta Urano, que vocês veem aqui no canto superior esquerdo, e o planeta Saturno. Cada um desses planetas, eles possuem também a sua tônica vibracional, por assim dizer. Possuem essa tônica vibracional individual. Então, a gente vai estudar o primeiro deles, que é Urano. E Urano, ele é um planeta também, assim como Aquário, extremamente explosivo, mais ainda que a energia de Aquário. Mais especificamente, Urano, justamente por isso é tão explosivo, ele se relaciona com as nossas próprias energias sexuais, a energia sexual do homem e da mulher, mas não somente a energia sexual, essa energia criativa do homem e da mulher, mas sim a energia do próprio universo que se relaciona com a criação. E quando a gente fala dessa energia criativa, já ampliando um pouquinho mais o que a gente quer dizer, a relação dessa energia, o Urano tem uma relação com essa força que nós chamamos comumente, com as três forças primárias da criação, e nós chamamos, dentro da nossa cultura ocidental, né, nossa cultura religiosa ocidental, de Espírito Santo, que é o que nós chamamos de doador de vida, aquilo que cria, aquilo que permite criar, a energia criativa. Então, nós temos a influência dentro da casa de Aquário desse planeta, que é um planeta, por si só, a energia sexual é uma energia explosiva e que nós temos que aprender a canalizar. E, de certo modo, de fato, essa é a energia que nós
ou um dos aprendizados que nós, enquanto humanidade, devemos aprender, devemos compreender, conhecer e colocar em prática. Esse trabalho com a energia da criação. Saberem trabalhar com essa energia. Então, essa é uma das influências, o que faz com que a energia, esse momento se torne cada vez mais forte, esse impulso pela busca da revolução, da liberdade, da cooperação, da intuição, se torne mais forte. E também nós temos ali, ao lado, então, o planeta Saturno. E Saturno, dos romanos, né? Ou seja, na cultura romana, um deus romano. E entre os gregos é também o deus Cronos. E Cronos, ou Saturno, ele é um planeta, ou uma divindade, digamos assim, que se relaciona com a morte, se relaciona com o tempo, que a tudo devora, né? E a própria mitologia de Cronos, né, se relaciona com um deus que simbolicamente é negativo por essa atitude, mas é negativo aos olhos de uma consciência que nesse momento talvez não possa compreender a simbologia do que entrega aquele mistério, quando ele devora seus próprios filhos, porque é um símbolo que ensina à humanidade que o tempo, ele é algo que devora a todos nós, devora a matéria, com exceção do espírito. Mas a matéria em si, a vida que se apresenta na criação, ela é regida e influenciada por essa força também, relacionada com Cronos, com Saturno. Então, Saturno é um planeta que se associa com, ou seja, a sua vibração, por ser o planeta chamado de velho dos séculos também, o planeta mais antigo do nosso sistema solar, se associa com uma energia de morte. Ou, para ser mais específico, de fim, de final, aquilo que termina. Por isso é que ele se relaciona com o processo, o início o processo da colheita, né? O que é colhido, o que foi conseguido, o que foi feito o plantio, foi feito o zelo, né? O cultivo do plantio, e aí vem Saturno para colher. Se relaciona com a agricultura, por isso ele se relaciona com a agricultura. Então, nós temos ali um planeta que vai se relacionar com o fim de um ciclo. Um ciclo para toda a humanidade e para, de certa maneira, para um fim do ciclo relacionado com uma experiência, com um momento na história do planeta Terra. Muito bem. E só para a gente finalizar, agora me recordei mais finalizar esse slide, uma simbologia, e vocês veem um homem com um cântaro de água, né, derramando essa água, e essa água, justamente porque Aquário se relaciona muito com a energia sexual, com a energia criativa, vocês veem que essa água, que representa essa energia nesse momento, ela dá vida àquelas 7 flores de lótus. Agora, não me recordo que flor que é essa aí, mas essas 7 flores que vão simbolizar os 7 chakras despertos. Então, essa é a influência astrológica. E quando que iniciou? Né? Até agora a gente falou um pouco sobre como que se expressa essa energia em nossas vidas, o que causa, quais que são os problemas, os pontos positivos e negativos, né? Mas o que nós vamos agora entender, o que nós podemos saber a respeito de quando iniciou? Na Gnosis, nós entendemos, de acordo com nossos estudos, de acordo com as nossas percepções no conhecimento gnóstico, que a Era de Aquário iniciou em 4 de fevereiro de 1962. Vamos colocar assim de uma maneira simples, 2 motivos. O primeiro é porque no dia 4 de fevereiro, entre as 2 e as 3 da tarde, ocorreu um alinhamento planetário.
E quem estuda astrologia, ou astronomia também, sabe que um alinhamento planetário, esse alinhamento planetário se realizou com os 7 planetas, a saber, Lua, sim, nós consideramos um planeta, esotericamente falando, Mercúrio, Vênus, planeta Sol, que também consideramos como um planeta, né, o astro Sol, planeta Marte, Júpiter e Saturno. Esses 7 planetas, eles se alinharam na constelação de Aquário, indicando a entrada dessa era, certo? Mas, além disso, além dessa informação, né, se vocês pesquisarem, fizerem o mapa astral do dia 4 de fevereiro de 1962, entre as 2 e as 3 da tarde, vocês vão ver que esse alinhamento ocorreu realmente, né? Quem quiser pesquisar e comprovar essa informação. Mas além disso, ou seja, desse alinhamento, existem evidências acerca dessa entrada. Porque se a gente for parar para refletir, a partir dessa época, a partir da década de 60, as revoluções, apesar que já aconteciam anteriormente, mas a quantidade de manifestações, de revoluções, de pessoas buscando pelos seus direitos, pela sua liberdade, aumentaram exponencialmente desde a década de 60. Se a gente for fazer uma pesquisa simples, básica, a gente não vai trazer dados aqui agora, porque senão a gente ficaria se delongando muito, mas cada um pode fazer sua pesquisa em casa, né? A gente tem muitas ferramentas de pesquisa hoje em dia e a gente consegue chegar a essa conclusão muito facilmente. E também, se a gente for parar para pensar, para analisar, e não é tão difícil também isso, sem fazer uma pesquisa nós podemos entender isso, mas fazendo uma pesquisa nós vamos descobrir, vamos verificar, a tecnologia que nos circunda, ela começou a se desenvolver de uma maneira também vertiginosa, a partir da década de 60. As tecnologias começaram a surgir muito rapidamente. Por quê? Porque isso tem relação com o elemento ar, né? Que é regido, que se relaciona, como é o elemento que se relaciona com a casa de Aquário. É o elemento que torna tudo mais rápido, mais leve, mais fluido, não sei se fluídico é a palavra correta, mas que a coisa anda com mais facilidade. Além disso, nós também tivemos um aumento exponencial, junto com o desenvolvimento da tecnologia, da informação. Antigamente, nós não tínhamos tanta informação, é óbvio, né, como nós temos agora. E tudo, ou seja, essa energia revolutiva, essa energia que nos impulsiona à liberdade, que foi influenciando as massas, as pessoas, desde aquele momento, que permitiu o desenvolvimento, porque Aquário se relaciona com essa questão do desenvolvimento das tecnologias, a informação, ou seja, a comunicação, a velocidade das coisas, e aí a gente pode até se dar conta que nós mesmos, que temos um pouquinho mais de idade, o pessoal que tem um pouco mais de idade que nós vamos lembrar que na nossa experiência há 10, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, a vida não era como era hoje. Cheia de tantas coisas para se fazer o tempo todo. Não tínhamos tanta informação, né? A informação que nós conseguimos era através, há um tempo atrás, do rádio, né? Da televisão, um pouco, depois de um tempo. E os nossos avós, os nossos tataravós, viviam uma vida muito mais tranquila, mais pacata, em relação ao que vem acontecendo desde a década de 60. Então, essas são evidências acerca disso que a gente está dizendo, né? Que essa era adentrou a partir da década de 60. Só que, olha só, aí a gente retorna naquilo que a gente refletia antes. Por quê? Se essa era realmente começou desde a década de 60, desde 1962, por que será que até agora, realmente, essa humanidade e esse mundo não é um mundo de paz, de felicidade, de harmonia, de intuição, de cooperação? Porque a gente não vê isso.
em 100% dos casos. Né? A gente teria que fazer uma pesquisa para entregar dados de como que se encontra, como anda a humanidade. Mas é só a gente observar, assistir o jornal, ou seja, cuidar que jornal que nós vamos assistir, mas, ou seja, encontrar as informações, garimpar as informações no site de busca, informações verdadeiras, e a gente vai descobrir como anda a humanidade, como anda esse processo, né, relacionado com esse processo da transição planetária que a gente vive agora. E, na verdade, a gente não precisa nem pesquisar na internet, a gente só precisa primeiro olhar para nós mesmos, para ver o quanto nós somos cooperativos no nosso dia a dia, ou o quanto nós somos intuitivos. E, de certa forma, se a gente for ver, nós vamos perceber que, na maior parte do tempo, a gente está expressando mais o egoísmo, sendo mais egoístas, do que cooperativos, do que ajudando o próximo, né? Mais intelectuais, no sentido intelectualistas, né? Ou seja, com a mente, utilizando muito a nossa mente, e esse sentido da intuição, nós normalmente acabamos deixando de lado, nós somos muito mentais, né? Não que a mente seja negativa, algo negativo, mas ela, com o auxílio da intuição e da consciência, ela é uma ferramenta extraordinária, ou seja, nós precisamos raciocinar acerca do que nós estamos falando aqui agora. Nós não podemos aceitar como uma verdade, nós temos que pesquisar, nós temos que fazer perguntas, nós temos que analisar, e isso tudo é com a mente, né, com o intelecto. Mas, quando nós ficamos só com o intelecto, muitas vezes, ou talvez a maioria das vezes, a gente pode cair no erro, pode cair em equívocos, e se enganar em relação a essas coisas, esses conhecimentos, essas sabedorias. Muito bem, nós vamos entrar agora, vamos estudar um pouco acerca desse processo, dessa digamos, do desenvolvimento, do que acontece, que vai acontecer, e o que vai acontecer com a humanidade e o que aconteceu antes, digamos, onde começou tudo, digamos assim. E para isso a gente vai fazer uma comparação com um ciclo, que é o ciclo terrestre, né? O período de tempo que a nossa Terra leva para girar ao redor do Sol, que são de 365 dias. E dentro desse ciclo, que tem um início e um fim, como todo ciclo tem o seu início e um fim, nós temos as 4 estações, que são a primavera, né, o verão, o outono e o inverno. E quando chega no inverno, que é o momento em que a gente tem menos vida, em que a gente tem menos luz, né, e que é um período que se associa com aquilo que nós chamamos de fim, de morte, por assim dizer. Ou seja, é um momento em que a energia relacionada com essa questão do fim de um ciclo, ela se expressa, né? E depois nós temos um reinício, um recomeço, que é o nascimento, que é o início de alguma coisa, que se relaciona com a primavera. E esse ciclo se repete todos os anos, né? E da mesma forma que esse ciclo terrestre acontece, né, durante esses 365 dias, a gente tem 4 estações, acontece, ou a gente é influenciado por um ciclo também, né, enquanto humanidade, que se desenvolve no período de quase 26 mil anos, que é relacionado com o movimento que realiza o Sol ao redor de um Sol maior que ele, que é o Sol de Alcione. Vocês veem aqui um Sol chamado Alcione, e vocês veem outros 6 sóis: Merope, Atlas, Coele, Maia, Electra, Taigeia, e vocês veem um 7º Sol, todos eles girando ao redor de Alcione. E vocês veem um 7º Sol, que é o Sol de Ors, que é o Sol do nosso sistema solar, que também gira ao redor, o último Sol.
gira ao redor do Sol de Alcione, viajando por cada uma das casas do zodíaco. Essa imagem é uma imagem ilustrativa, ou seja, existem algumas. Utilizei essa imagem para a gente explicar um pouco esse movimento e o que ele nos traz, né? Mas tem algumas informações, por exemplo, essa questão do dilúvio universal aqui que está dizendo aqui, isso aqui não corresponde a esse momento. Só para explicar isso, para a gente não, vocês não extraírem alguma informação que possa estar equivocada. A gente não quer dizer isso. Mas como uma imagem que a gente pegou da internet, a gente não pôde alterar ela, mas ela está muito boa para a gente estar fazendo essa explicação desse movimento. Então, o que acontece com o movimento terrestre de 365 dias? Por que a gente tem as 4 estações? Porque nós recebemos a influência, a luz solar em maior ou menor quantidade, e aí a gente tem as 4 estações, basicamente, né? A luz do Sol dá a vida para o nosso planeta Terra. Aí, a mesma coisa, algo parecido acontece com o nosso sistema solar como um todo. Conforme ele vai viajando, vamos imaginar que essa bola azul é o nosso sistema solar agora, não essa amarelinha que tem aqui embaixo. Ele vai viajando no sistema solar ao redor do cinturão zodiacal, ao redor do Sol, mas também vai viajando por cada uma dessas, do Sol de Alcione, né? Vai viajando por cada uma dessas casas zodiacais. E essa viagem, ela dura, assim como a Terra girando ao redor do Sol dura 365 dias, essa viagem dura quase 26 mil anos. E olha só, nós estamos explicando isso por quê? Porque em cada casa que o sistema solar vai passando, ele vai recebendo a influência de um signo zodiacal. Aqui ele vai receber, quando ele estiver aqui, ele vai receber a influência de Capricórnio. E é uma energia diferente, distinta da de Aquário. Depois vai receber a influência de Sagitário. Capricórnio é um signo que se relaciona com o elemento terra, uma energia mais firme, uma energia mais relacionada com a integridade, com a firmeza, né? E assim por diante ele vai viajando e vai passando e vai recebendo a influência de cada uma dessas casas, dos signos zodiacais. E quando ele entra na casa de Aquário, ele recebe a influência da era, da luz, né, da energia de Aquário. Então, nós temos nesse momento, nós temos uma informação para entregar em relação ao que está acontecendo com relação ao a nossa experiência enquanto humanidade, né? o que nós estamos passando. Porque o que acontece? O Sol, há quase 26 mil anos atrás, iniciou o sistema solar, nosso sistema solar, para ser mais específico, iniciou essa trajetória há 25 mil anos atrás, reiniciou, porque já tinha realizado outras vezes, mas esse ciclo recomeçou há 25 mil anos atrás com uma raça chamada Atlântida. E essa raça, ela realizou toda a sua experiência, realizou todo o giro ao redor do cinturão zodiacal, ao redor do Sol de Alcione. E quando chegou aqui na casa de Aquário, nesse momento, deu-se início, ou seja, ao fim do ciclo dessa raça, chamada Atlântida, que conta a história que foi submergida nas águas, né? Finalizou esse processo, terminou, digamos, esse ciclo, e essa raça chamada Atlântida terminou também. E dentro da casa de Aquário, nesse lapso de tempo de 2.160 anos que dura cada uma dessas casas, iniciamos uma nova raça, que é a raça a qual nós nos encontramos atualmente. Um ciclo de 25.968 mil anos, se eu não me equivoco. Quase 26 mil anos. E o detalhe é que esse ciclo, ele já está terminando, porque nós iniciamos na era de Aquário
e estamos terminando esse ciclo nessa era, finalizando esse ciclo. Ou seja, nós iniciamos no ano 0, no ano 1, e estamos finalizando esse processo desses 26 mil anos, nesses momentos, por esses anos, por esses tempos, nessa era de Aquário. E o que isso significa para nós? Isso significa que nós estamos no inverno. Nós estamos vivendo o processo de inverno que viveu, igual a Atlântida viveu no ciclo anterior. Nós estamos vivendo esse fim de ciclo, que aí a gente não, a gente está colocando, informando, afirmando essas coisas, mas não com o objetivo da gente trazer algum sentimento de preocupação que poderia ocorrer em algumas pessoas, mas sim para que todos nós estejamos conscientes desse processo, que nós vamos enfrentar certas dificuldades, certos problemas, que sempre ocorrem, certas situações, certos eventos que ocorrem no fim de um ciclo, assim como o ciclo da vida e da morte. Né? Quando nós nós nascemos, nós crescemos, nos desenvolvemos, nos tornamos pessoas mais maduras, envelhecemos e morremos. Isso é um ciclo também. E que nós, pelo fato de nós não compreendermos ou não sabermos, não termos consciência do que acontece normalmente após a morte, nós temos medo normalmente. Só que da mesma forma, nós não precisamos ter esse medo, esse receio, que é um eu, que é um ego. O medo é um ego. Nós sentimos o medo quando a morte chega, porque nós não trabalhamos esse aspecto, nós não despertamos a nossa consciência o suficiente para descobrir o que acontece após a morte. Porque quando uma pessoa descobre e entende esse processo que é sublime, inclusive, quando uma pessoa compreende esses processos, ela não fica triste, mas ela fica feliz. Ela sabe o quão maravilhoso é isso. E que em realidade não existe, a morte não é isso, é esse sentimento pejorativo de que as coisas acabaram. Em realidade, a morte é a própria vida, porque a energia não se a energia não se acaba, né? Não se termina, a energia simplesmente se transforma. E nós somos energia. Uma energia que talvez nesse momento se encontra um pouco mais densa e não tem a lucidez necessária para compreender mistérios maiores. Mas que se nós quisermos, nós podemos compreender. E a mesma coisa acontece quando nós perdemos um corpo físico e morremos, também acontece algo em relação a esse ciclo, que é um ciclo maior da humanidade como um todo, que serve para dar passo para uma vida, para outra vida, para uma vida mais plena, para uma vida mais maravilhosa. E quando nós falamos de transição planetária, quando nós falamos dessa era, a era de luz, nós estamos falando dessa oportunidade que nós temos de realizar esses mistérios, de conhecer esses mistérios, se nós queremos. Diziam os sábios da Atlântida, um sábio chamado Manu Vaivasvata, que foi, digamos, como podemos dizer, o avatar, o mensageiro do final desse ciclo, dizia à humanidade que eles precisavam realizar esse trabalho, que é um trabalho de autoconhecimento, de descobrimento de si mesmo, de compreensão acerca dos elementos negativos que impedem que nós possamos canalizar essa energia, essa força aquariana, revolutiva, de uma maneira positiva. E que os atlantianos precisavam realizar esse trabalho. Ele dizia isso. Para que cada um deles pudesse fazer parte
dessa nova experiência, na nova raça. E ele dizia, nesse momento, no final dessa raça, na raça Atlante, ele dizia para a humanidade, e se eles não realizarem esse trabalho, eles se referindo a nós, a nossa raça, não realizarem esse trabalho que eu estou dizendo para vocês, vão perecer. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos integrar com essa força de uma maneira positiva. Nós precisamos despertar a nossa consciência para que a gente possa fazer parte dessa transição. Sem o despertar da consciência, nós vamos continuar vibrando com os nossos eus, com os nossos egos, com o nosso egoísmo, e não vamos poder participar desse evento. Então, nós precisamos, enquanto humanidade, despertar para isso, para poder realizar esse milagre, né, esse mistério. Aqui vocês têm uma imagem que eu coloquei para a gente representar as mesmas 4 estações do ano terrestre, primavera, verão, outono e inverno, elas também ocorrem a nível de humanidade, uma raça. Então, a gente pode dizer que toda raça, quando ela inicia, essa raça ela inicia numa idade que a gente chama de idade de ouro, ou a idade de luz. Por que idade de ouro e idade de luz? Porque essa humanidade, quando inicia, ela é livre de toda manifestação do ego. O que significa isso? Que nós, enquanto humanidade, nesse momento, nesse período de tempo da história da humanidade, dentro desses 26 mil anos, que a gente não sabe precisar quanto é esse período, mas é uma boa parte, uma boa fração desses 26 mil anos, essa humanidade é totalmente desperta, consciente, e não manifesta nenhum eu, nenhum ego. Mas, com o passar de Cronos, do tempo, essa humanidade ela perde um pouco o seu despertar. Ela vai perdendo naturalmente o despertar. É o verão chegando, né? Quando a gente está na idade de ouro, nós estamos na primavera. Quando a gente começa a perder um pouco esse despertar, nós entramos no verão, que é a segunda estação. A primeira estação, a primeira era, a idade, perdão, é a idade de Satya Yuga, que eles chamam. A segunda idade, perdão, é a idade de Treta Yuga. Por mais engraçado que possa parecer, né? No nosso idioma, a gente tem uma palavra, nós usamos essa gíria. Talvez alguns não conheçam, mas a gente conheceu. Mas a segunda idade que eles associam com um metal menos nobre. Na primeira idade, eles associam com o ouro, né? Um metal mais nobre. A segunda idade, eles associam com a prata, né? A idade de prata. A terceira idade, a terceira fração de tempo dentro desses 26 mil anos, que já é menor, eles chamam de Dwapara. É Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga. E a última idade, que é a que nós nos encontramos, que é o inverno, é o fim do ciclo, se relaciona com o fim do ciclo, é a idade de Kali Yuga. E nessa idade, diferentemente, ou seja, se tornando o polo oposto à idade de ouro, é a idade de ferro, justamente porque é onde o eu, o ego, ele se manifesta de uma maneira muito forte na humanidade como um todo. E é o que a gente vê, é o que a gente percebe. É uma idade, é um momento da humanidade que se relaciona com as trevas, onde existe a menor quantidade de luz, por assim dizer, né? É o inverno. E é por isso que é frio, no sentido de que a frialdade, o frio, ele só realmente existe porque há ausência de calor. Então, o ego e as trevas somente existem, a escuridão, porque há ausência de consciência. Nós, nesse momento, enquanto humanidade, nós nos encontramos no estado mais adormecido possível. E a gente precisa, claro, nós já estamos trabalhando enquanto humanidade para isso mudar. Mas para que a gente possa se integrar com essa idade, com essa era de aquário, esse novo momento,
esse novo estado, né, digamos, esse ciclo que está associado com a primavera, né, o primeiro ciclo da próxima raça, a gente precisa se libertar da escuridão, das trevas, daquilo que é negativo, daquilo que nos prende à matéria, né, aquilo que se relaciona com os nossos desejos. E esse conhecimento, ele é relatado, essa informação que eu estou passando para vocês nesse momento, é relatado em diversas culturas, né? Aqui eu vou citar mais uma, que é no livro, que se encontra na Bíblia, no livro de Daniel, onde Daniel tem um sonho com, aliás, um rei chamado Nabucodonosor tem um sonho, tem toda uma história que eu não vou entrar nos detalhes aqui para vocês, porque não convém, mas cada um pode fazer a pesquisa por si só no livro, né? Livro de Daniel, que é muito interessante, onde ele vai, esse rei tem esse sonho, onde ele se vê representado com uma estátua, onde possui uma cabeça com ouro, os braços de prata, o tronco de prata, né? O corpo de bronze, né? A cintura, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E cada um dessas representações se relaciona com o período do desenvolvimento da raça, dessa raça a qual nós nos encontramos agora, nesse momento. E quando chega nesse momento, chega no sonho, o rei ele vê uma pedra gigante que cai e bate no pé, que é feito de ferro e barro, e aí esse pé ele se esfacela e derruba a estátua e a estátua vira em pedaços, que simboliza o fim de um ciclo relacionado a essa, e não o fim de um planeta. O planeta não vai terminar, gente. O planeta não vai terminar. Mas o fim de um ciclo enquanto raça para dar início a um novo ciclo, para um recomeço que nós podemos fazer parte, que nós faremos parte quando nós realizamos esse trabalho de despertar da consciência. Quando nós realizamos esse trabalho poderíamos utilizar esse termo também de purificação, porque a purificação é essa atitude de olhar para dentro, como dizia no templo de Delfos, né? No pórtico do templo de Delfos, antes de entrar no templo, onde ficavam as pitonisas, né, de Apolo, diziam assim, ó homem, é uma frase maior, mas essa encurtamos para ficar mais fácil. Ó homem, se queres conhecer os deuses e o universo, primeiro conhece-te a ti mesmo, e aí sim vai conhecer os deuses e o universo. Ou seja, nós precisamos conhecer esse microcosmos interior, esse nosso próprio universo interior, primeiro, porque ou seja, é uma representação do universo, do que está fora em miniatura. Nós precisamos conhecer as leis que regem esse nosso universo particular interior para poder conhecer as leis do universo externo, do universo exterior, da vida, né? Da mecânica celeste, conhecer as inteligências que regem esse cosmos, que significa cosmos do grego, organização, ordem. É um recomeço. Nós estamos finalizando um ciclo nesse momento para dar início a um novo ciclo, a uma nova viagem ao redor do Sol de Alcione, passando por cada uma das casas, recebendo a influência de cada uma das casas do signo zodiacal, novamente. Nós vamos realizar novamente um ciclo. Nós estamos finalizando, chegando no ponto onde nós iniciamos esse ciclo, nós estamos chegando no mesmo ponto. E quando nós chegarmos, esse ciclo finaliza para dar o início, o recomeço, né, o start a um novo ciclo. E então, o que a gente precisa fazer para reforçar isso que a gente vem dizendo durante toda a conferência? A gente precisa realizar esse trabalho de despertar da consciência. A gente precisa encarnar esses valores que estão associados com o amor, com a cooperação. Mas o amor, gente, o amor verdadeiro, o amor real, o amor sincero, a cooperação, né? A revolução da consciência, esses princípios de revolução e de liberdade, que realmente livres da ausência da expressão do ego, vão permitir que nós
nós possamos fazer parte enquanto humanidade, ou seja, há muito o que trabalhar, nós temos muito o que trabalhar, mas nós podemos, e nós não só podemos, nós devemos realizar esse trabalho de integração com essa luz, com essa força, com essa vibração da era de Aquário. E então, agora já realmente para finalizar, nós convidamos a todas as pessoas, todos os interessados, a realizar esse curso que nós ministramos, é um curso de gnoses, nós chamamos de curso de gnoses, onde a gente vai estudar a nossa psicologia humana, a gente vai estudar um pouco sobre filosofia, a gente vai refletir um pouco sobre o sentido da vida, quem somos, para onde vamos. Nós vamos estudar um pouco sobre metafísica, né? Para falar, dentro da metafísica nós vamos falar sobre os processos evolutivos, as leis involutivas e evolutivas, sobre o que acontece após a morte, sobre como que funciona, digamos, a organização do cosmos. Vários assuntos nós vamos tratar dentro desse curso, sobre alquimia, né? Para quem quer entender, quer conhecer o que é a alquimia, com profundidade, com clareza do assunto, também vamos tratar dentro do curso. E muitos outros temas. E esse curso, ou seja, essas palestras que nós realizamos, para ser mais específico, são palestras para a gente aguçar a curiosidade de vocês e trazê-los para o curso de gnoses. Né? A gente tem que ser sincero. Porque essa palestra que a gente deu hoje, que foi ministrada hoje, ela é um dos temas que nós conversamos, analisamos dentro do curso de uma maneira mais aprofundada. Ou seja, aqui eu falei de uma maneira um pouco mais superficial. E a gente pode aprofundar muito mais sobre esse tema, esclarecer muito mais esse tema. Tá? E aí, não só esse tema, assim como o tema da ufologia, como outras pessoas assistiram e já estão no grupo lá para dar início ao curso, e inúmeras outras pessoas, inúmeras outras palestras, conferências, temas que a gente trata, a gente desenvolve dentro do curso. O curso ele é online, para quem é de fora, principalmente, e também para quem é de Pato Branco, para aqueles que optarem por fazer ele online, né? Mas também ele é presencial, como a gente dizia no começo do curso, da palestra. É presencial para aqueles que optem por estar fazendo presencial. A gente está fazendo nessa modalidade, porque sempre tem gente que prefere, né, as palestras, as conferências presenciais, por ser mais didático, mais fácil de estar compreendendo, trocando um pouco de energia, digamos assim, né? Então fica mais forte, fica mais prático, né, o presencial. Então cada um vai optar, para o pessoal de Pato Branco, pode optar por fazer ele presencial. Nós vamos estar dando as informações acerca do início, horário, os detalhes do curso. Vamos estar conversando com cada um no particular também, mas nós vamos estar dando as informações no grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp, eu vou estar postando ali o link para vocês, para quem estiver assistindo e não está no grupo ainda, e vai assistir depois também, tá entrando, tá? No grupo do WhatsApp, recebendo a informação das próximas lives, que vão ser no dia 12, sobre o Hércules, sobre esse herói mitológico, né, da mitologia grega, e sobre a didática, né, uma live sobre a didática do autoconhecimento, onde a gente vai falar sobre a presença, o eterno agora, a liberação da Matrix, o que seria o elemento realmente de câmbio, aquilo que vai permitir a gente mudar e realizar realmente um autoconhecimento sincero de si mesmos, né, falando um pouco também sobre o despertar da consciência, no dia 21/7. Deixa eu ver aqui agora se a gente tem algum comentário. Ali o pessoal dando boa noite, a Giane também, o Guilherme. Boa noite, gente. E nesse momento a gente abre para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário para realizar, por favor, pode fazer nesse momento. E enquanto eu procuro aqui o link para quem queira entrar no grupo.
Legal, Marcelo. Bom, gostou? Se tiverem dúvidas, perguntem, aproveitem o momento para perguntar. Compartilhem também. Fique à vontade de fazer pergunta, Marcelo. Compartilhem também a live. Aproveitem. Eu até queria ter comentado no começo e acabei não fazendo o comentário. Mas compartilhem a live com os amigos. Ali já postei o link. Vou exibir aqui, inclusive, para vocês. O link do grupo do WhatsApp de Pato Branco, tá? Para estar recebendo o link de acesso para para as lives, né? Link de acesso para as lives. E também para saber informações a respeito do curso que a gente vai começar no dia 25. O Leandro perguntou, essa nova era é com esse corpo físico? Sim e não, Leandro. Pode ser, dependendo do caso. Esse é um tema também, pode ser um pouco complicado, porque dependendo do trabalho de autoconhecimento, de despertar da consciência que a pessoa realiza, sim, ela pode participar, pode se transladar, digamos assim, pode seguir para esse novo estado de consciência, para esse nível, digamos, superior de consciência, com o próprio corpo físico. É possível. Mas também isso se dá de outras maneiras. Isso se dá através de... Deixa eu exibir o comentário aqui do Leandro. Isso também pode se dar através da morte e do nascimento. Aí essa transição, ou seja, quando a pessoa perde o corpo físico e retorna, recebe um novo corpo físico, já nessa nova realidade, que vai levar algum tempo para acontecer, mas sim, é possível, dessa maneira. Obrigado, Amanda, pelo comentário. Deixa eu ver aqui, o Marcelo também fez uma pergunta aqui. Sim, existem. É só pesquisar, Marcelo. E esse Sol de Alcione, existe uma... pesquisem por as Pleiades. A palavra é as Pleiades. Né? Ainda tem muita gente que fala também de pessoas, de seres, de inteligências ou algo assim, que a gente não se pronuncia a respeito dessa questão, mas eu me recordo, né? Ou seja, em muitos lugares eu já ouvi falar de seres que são os Pleiadianos, né? Então, mas que supostamente viriam ou seriam, não tenho muita informação sobre isso, dessa região. E nessa imagem, nós temos, na imagem que eu postei para vocês, ali do Sol de Ors, né, o nosso Sol girando ao redor do Sol de Alcione, em realidade, inclusive agora eu vou compartilhar mais um link, vocês vão entender uma coisa. Que em realidade, cada um desses sóis, cada um dos sóis que giram ao redor do Sol de Alcione, são os sóis que conformam as Pleiades, tá? Deixa eu pegar o link aqui. Então, o nosso Sol e mais os demais que eu mostrei na imagem giram ao redor desse Sol. Só que o Sol de Alcione gira ao redor de outro Sol, que é o Sol Sírio. E é o Sol central, né, da nossa galáxia. Da nossa galáxia, imagine, gente. Nós estamos falando de uma galáxia apenas, que possui bilhões, para não dizer bilhões, milhões de sóis girando ao redor de um Sol, que é o Sol de Alcione. Claro, um Sol que possua, ou seja, quando a gente fala do Sol, nós estamos falando do Sol a nível físico, mas também nós podemos ver esses planetas e esses sóis que brilham e que dão luz e que dão vida, como inteligências também. Ou seja, assim como nós possuímos uma inteligência interior chamada alma, ou ser, para ser mais específico, cada um desses sóis físicos possui uma inteligência também, interior, que rege
ou que possui um conhecimento, possui uma luz. Então, para que um Sol possua todos os outros demais sóis de uma galáxia girando ao redor de si, para que esse Sol possua todos esses sóis girando ao redor de si, esse Sol ele precisa ter um despertar, uma consciência muito grande. E esse caso, então nesse caso nós temos um Sol, um Sol que é o Sol Sírio, que provavelmente é o Sol, digamos, é a maior consciência, né, de todas, e é por isso que todos eles giram ao redor dele. Assim como a Alcione, por exemplo, é um desses sóis que giram ao redor do Sol Sírio. E o nosso planeta, nosso Sol, nosso sistema solar, gira ao redor de Alcione porque é uma consciência mais elevada que o próprio Sol, o nosso próprio sistema solar. Espero que tenha ajudado alguma coisa. A Amanda comentou, cada era corresponde a 26 mil anos, certo? E isso está ligado também com as eras de ouro, prata, bronze, ferro e barro. Sim, perfeito, Amanda. Ou seja, dentro os hindus chamam esse ciclo de 26 mil anos da viagem do nosso Sol ao redor, pelo cinturão zodiacal, os hindus dividem em 4 partes, que seria Satya Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga, verão, primavera, Treta Yuga, verão, Dwapara Yuga, outono, Kali Yuga, que é a era de ferro deles, né? Seria o inverno, né? Corresponde a essas 4 estações, que é o momento onde não tem tanta vida. E, no caso, dentro do livro de Daniel, eles colocam, digamos, uma divisão a mais, mas entrariam, então, a primeira, a Idade de Ouro, seria a Satya Yuga, né, dos hindus. A Idade de Prata seria Treta Yuga. A Idade de Bronze seria a Dwapara Yuga. Não sei pronunciar muito bem. E a Idade de Ferro e Barro seria a Idade de Kali Yuga, nessa divisão de 4 estações, por assim dizer. Inclusive, uma curiosidade que me veio agora, o bronze, ele é um metal que ele se relaciona, ou seja, é uma mistura de cobre com outros metais. Ou seja, um metal que não é um metal puro, já corrompido, né? Por isso que é bronze. Né? Ou seja, já o ouro e a prata são metais mais nobres, e aí já começa a coisa a ficar um pouco mais pesada, por assim dizer. A mescla do ferro e barro também representa isso, né? Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Ótimo. A Amanda continua perguntando. Continua assim, Amanda, vai lá. E a de aquário se encaixa na de ferro. Então, mais ou menos, porque ela inicia dentro da idade de ouro e termina na idade de ferro. Isso é um tema bem complexo, assim, geralmente demora para a gente compreender, para a gente, né, ficar bem claro para nós. Eu vou trazer aqui, eu vou explicar mais rapidinho aqui, ó. Nós temos aqui, ou seja, a idade de ouro, prata, ferro, bronze, perdão, ouro, prata, bronze e ferro, nós temos que ver como se fosse assim, ó, nós temos que dividir aqui e aqui. Opa. Nós temos que fazer como uma cruz, ó, dividimos aqui e dividimos aqui, colocamos uma linha. Então, aqui, ó, nesse primeiro quadrante na parte de cima, nós temos a era de Aquário, a era de Capricórnio e a era de Sagitário. Seria mais ou menos aqui, na verdade, a divisão. Aqui e aqui. Nós temos essas 3 primeiras casas onde a humanidade se desenvolve na idade de ouro, mais ou menos, tá? E depois aí as próximas 3 casas na idade de prata. As próximas, seguindo a bolinha azul, hein? Verdinha, azulzinho. Seguindo as próximas, eu sou meio, nessas horas eu descubro que eu sou meio daltônico. Nas próximas 3 casas,
nós temos a idade de bronze, seguindo a viagem, o Sol está viajando, né? Sol viajando. As 3 primeiras casas, idade de ouro. Próximas 3, idade de prata. Próximas 3, idade de bronze. E aí, essas últimas 3, idade de ferro e barro, no caso, né? Só que, por exemplo, a viagem iniciou, vamos dizer assim, vamos pegar aqui mais ou menos no ano 50. Iniciou o processo, digamos, no ano 1, mas quando já tinha 50 anos de viagem, a raça, o processo da raça iniciou quando já tinha 50 anos dentro da casa da era de Aquário, da casa de Aquário. E aí, perdão, então não é que o processo do fim do ciclo vai iniciar no início da entrada na era de Aquário. Ele se inicia um pouco depois. O fim do ciclo, melhor dizendo, ele se inicia um pouco depois. Não é logo no início quando o Sol entra na casa de Aquário e recebe a influência. É um pouco depois, esse fim do ciclo, porque ele iniciou mais adiante. Então, ocorre a viagem. Quando chega aqui, novamente, idade de ferro, né? Aqui já é idade de ferro nesse período, ferro e barro. E quando chega aqui, finaliza, para iniciar um novo ciclo. Bem, bom demais, a gente estão fazendo bastante perguntas. Isso aí, continue assim. Só o Marcelo e a Amanda e o Leandro. Vamos ver quem mais que vai fazer pergunta aí. Maravilha, Amanda. Moisés se relaciona com a era de Ares, Jesus se relaciona com a era de Peixes. Será que veremos novo Cristo nessa era? Muito interessante essa pergunta, senhor Marcelo Vinícius Dressler. Sim, em realidade, nós já... Esse novo Cristo, que em realidade os hindus, inclusive, vou finalizando a frase, esse novo Cristo já chegou, já veio, já entregou a mensagem, e digamos, no sentido de a mesma mensagem que Moisés e Jesus entregaram nas eras anteriores, esse Cristo já entregou essa mensagem para nós, que é uma mensagem para dizer, sempre quando chega um momento em que a humanidade está num ponto, que relaciona com a era de, com esse momento que nós vivemos, né, com o Kali Yuga, onde a humanidade ela está se perdendo nos seus, na questão ética e moral, chega um avatar, os hindus chamam de avatar, um mensageiro, né, no sânscrito significa mensageiro, para entregar uma mensagem para, digamos, chega para dizer de uma forma popular, chega no lugar e fala assim, gente, vocês estão fazendo a coisa errada, é por aqui o caminho. Chega um avatar, como foi Jesus, como foi Moisés. E não é diferente nesses momentos. Ou seja, esse avatar já veio, esse mensageiro, já entregou a sua mensagem, já se retirou. E aí ocorre um outro processo, porque sempre quando vem um avatar, antes desse avatar surge uma pessoa que antecede ele. No caso de Jesus, por exemplo, foi João o Batista, aquele que batizou com água, né, o Cristo. É tudo simbólico isso, mas a gente pode estar estudando em outros momentos. Mas, ou seja, então agora nós já passamos pelo processo onde veio João Batista, veio Jesus, e depois, no caso de, por exemplo, de Moisés, a gente tem um sucessor dele, que foi Jonas, se eu não me equivoco. Josué, que foi um sucessor, e que conduziu o povo até a Terra Prometida. E Moisés não conduziu o povo até a Terra Prometida. E a mesma coisa acontece nesse momento. São muitos mistérios, são muitas informações que são muito interessantes. Ou seja, essa condução do povo, ela é uma condução através de uma mensagem, através de um trabalho que é realizado e que permite com que essas pessoas se integrem com essa força revolutiva, né? Esses conhecimentos superiores que permitem essa pessoa se libertar da expressão do ego.
Muito bem, eu acho que é isso. Se alguém mais tiver alguma pergunta, a gente vai respondendo. E senão nós vamos finalizando a nossa live de hoje. Lembrando, né, vocês veem o cartaz, na próxima semana do dia 12, no dia 12/7, nós vamos ter uma conferência falando sobre Hércules, relacionando ele como o Cristo em si para nós, que foi Jesus, mas no caso para eles, na cultura grega, como romanos, ou como o Cristo deles, perdão, Cristo grego. No dia 12/7. E no dia 21/7 a gente vai ter uma última live, que é a live sobre a didática do conhecimento. Muito obrigado, você, Ézio. Um grande abraço para ti. Nos vemos em breve. Pessoal, acho que é isso então. Se não surgirem mais perguntas, fica só o agradecimento realmente da participação de vocês, por estarem assistindo, por compartilharem também, que é muito importante esse compartilhamento. Fica o link, eu vou postar aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo postar aqui. Fica o link para vocês compartilharem com os amigos, os possíveis interessados, para poderem estar entrando no grupo e recebendo. Valeu, Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês, por assistirem, por estarem aí. Vou mandar aqui também. Eu acho que eu mandei o link do vídeo, mas eu vou mandar o link do vídeo novamente aqui para vocês acessarem. O novo modelo, o modelo mais aceito do movimento dos astros, né, do Sol, dos planetas ao redor do Sol, que eu tenho certeza que vocês vão achar muito interessante, esse link aqui do YouTube. E deixa eu verificar aqui se tem mais alguma coisa. A princípio é isso para compartilhar. Gente, então, muito obrigado. Tenham uma ótima noite, uma excelente semana, né? Fiquem bem. E qualquer coisa, entre lá no grupo para a gente para vocês terem o meu contato. A gente tá lá no grupo, lá é só chamar no privado e a gente pode estar conversando, tá? Sobre detalhes, sobre outras informações. Um abraço a todo mundo e até mais.